Oi, tudo bem? Meu nome é Paola e no vídeo de hoje eu vim falar sobre os 7 erros que tu não pode cometer na hora de criar um post com texto. Por que eu resolvi trazer esse tema aqui para esse vídeo? A gente está na era do conteúdo, muitas pessoas já entenderam que para tu crescer nas redes sociais, para tu criar audiência, para tu trabalhar o teu branding da tua marca, uma das maneiras muito eficazes de fazer isso é criando conteúdo, é agregando valor para as pessoas que estão te seguindo. E existem vários formatos que tu pode fazer isso. Tu pode fazer isso por foto, tu pode fazer isso por vídeo, mas uma das maneiras que as pessoas têm explorado muito é fazer isso por meio de texto, porque tu não precisa aparecer, né? Muitas pessoas têm vergonha de aparecer num vídeo e dividir alguma informação por meio de texto é uma maneira muito didática de passar o conhecimento adiante. Tem como fazer isso colocando esse texto nas legendas, só que o que acontece? As legendas tu não consegue ali dar destaque para algumas palavras, tu não consegue colocar em bold, em itálico, é tudo meio igual e as pessoas às vezes ficam com preguiça de ler. E por isso muitas pessoas têm explorado compartilhar esse conteúdo por meio de arte, seja numa arte estática, numa imagem estática, então tem um pouco de texto ali em cima e ela continua o assunto na legenda, ou principalmente por meio de posts carrosséis, que tu consegue colocar mais imagens, então tu consegue colocar mais texto, e dessa forma fica bem mais leve, bem mais dinâmico, os leitores eles têm mais vontade de ler do que se fosse só um blocão de texto na legenda. Só que qual que é o problema? Existem alguns cuidados que tu tem que ter relacionados ao design na hora de criar um post com texto. Se tu tá colocando um texto na tua arte, provavelmente é porque tu quer que as pessoas leiam, tu quer que elas consigam ler, tu quer que elas cheguem até o final. Só que isso não vai acontecer se tua arte estiver muito feia, se teu design estiver atrapalhando a leitura do teu texto, se estiver deixando aquela leitura cansativa. A pessoa que tá lendo, às vezes, ela não vai ter vontade de chegar até o final porque aquilo tá muito cansativo e às vezes ela não vai conseguir porque tá ilegível. E por isso eu listei aqui alguns erros que eu vejo pessoas cometerem nos posts, e são erros que tu vai ver são básicos, assim, uma vez que tu entende por que eles são erros, por que é errado e por que esse jeito não funciona, é bem fácil de tu evitar cometer eles. E fazendo isso, tu aumenta as chances de que o conteúdo que tu tá postando, que tu levou um tempo preparando e criando, seja de fato lido e compreendido pelas pessoas que chegam no teu post. Então vamos começar pelo primeiro erro, que é não respeitar a margem. Eu não sei se na escola de vocês faziam isso também quando eram pequenos, mas sabe quando tu ia fazer um trabalho de artes ou fazer um cartaz para apresentar algum trabalho, e daí a professora te fazia fazer uma margem ali de uns 5 centímetros no cartaz. Aí tu fazia ali a borda com uma canetinha preta e tu colava, desenhava e escrevia tudo o que tinha que fazer pro trabalho dentro daquela margem e tu não podia sair para fora. Aqui a moral é exatamente a mesma. Na hora de tu criar o teu post, tu tem que ali ter uma margem no post, no próprio Canva, se tu cria teus posts pelo Canva, ali se tu vai em ajustes, tu consegue colocar a margem visível. Então tu cuida daquela margem para não colocar foto, texto ou título para fora disso. Não precisa ser exatamente ali do tamanho da margem que o Canva diz, até porque ela é bem grandinha. Tu pode fazer um pouco menor se tu quiser, daí tu pode usar o recurso ali de mostrar réguas e mostrar guias, e daí tu puxa uma linha guia ali mais ou menos na margem que tu quer usar. E daí tu vai cuidar para o teu texto, principalmente, tá? Não ficar colado na margem. Não tem problema até se tu usar fotos, né, passando da margem, isso é mais estético, é mais visual, até o título, ele ir de uma margem para outra. O problema é quando um texto, um parágrafo, ele chega colando assim na margem, parece que tá quase caindo para fora. Dá uma agonia assim de ver, tipo, o texto aqui embaixo quase colado ali na borda. Então qual seria o jeito certo de fazer isso? É só tu puxar uma linha guia, que nem eu falei que tu pode fazer ali no Canva, colocar dos dois lados, tem que ser dos dois lados, e em cima e embaixo também. A margem vale para os 4 lados do retângulo ou quadrado do teu post. Daí tu cuida pro texto, ó, tá dentro dessa linha imaginária ou visível também, né? Mas depois quando tu for salvar o post, ela vai ser imaginária. E tu pode ver aqui, ó, que nenhum dos elementos que tá nessa arte, ela está ali quase no final. Tem meio que uma margem invisível e todos os elementos estão dentro dessa margem. E aqui eu usei uma margem bem pequena até, mas ela poderia ser um pouco maior. E a margem ela não funciona só para esse lado de evitar que pareça que as informações estão caindo para fora do post. Ela é boa também porque ela funciona para deixar um espaço de respiro na tua arte. O que é um espaço de respiro? É um espaço basicamente sem nada, onde tu não coloca texto, tu não coloca foto, tu não coloca nada ali.
Então, quando tu tá criando uma arte ali que tem muitos elementos e muito texto, ter aquele espaço de respiro, né? Aquela margem, deixa a arte mais leve, não fica tão pesado visualmente. O segundo erro está relacionado ao alinhamento. Parece que as pessoas têm mania de alinhar sempre o texto ao centro. Isso não tá errado, tá? Eu faço isso várias vezes, mas isso funciona para quê? Para títulos não tem problema nenhum, é o mais comum até para subtítulos e até para textos mais curtos, assim, tipo de umas 2, 3 linhas. Agora, para um texto de parágrafo, um texto mais longo, tipo esse do meu exemplo aqui, ó, que ele tem umas 6 linhas, isso aqui não funciona, é totalmente contraintuitivo. Como que nós ocidentais lemos, né? A gente lê da esquerda para a direita, então nosso olhar ele tá acostumado a vir aqui para a esquerda na arte e continuar para a direita. Então pensa aqui como se a gente estivesse desenhando uma linha no início de cada uma dessas linhas, como se fosse aquele exercício de ligar os pontos, aqui a gente vai ligar as primeiras letras. Tá vendo aqui que a primeira letra tá aqui, daí a segunda vem para cá, aí a terceira para dentro, aí para cá, e teu olhar ele tem que ficar fazendo assim, indo e voltando. Tu começa lendo aqui, aí tu vem até aqui, aí tu não vai começar da onde tu começou antes, tu vem um pouco mais para fora, aí tu vai até o final, aí tu vai um pouco mais para dentro. E ele faz um zigue-zague ali que não tem nenhum padrão. Isso fica cansativo pro cérebro, porque cada vez que ele vai começar a linha, ele não tá começando no mesmo lugar, ele tem que ficar procurando onde é que começa a linha. Isso aqui funcionaria do mesmo jeito se esse texto estivesse alinhado à direita, porque o lado direito ia ficar reto e o lado esquerdo ia ficar todo errado em zigue-zague. E a gente lê da esquerda para a direita. Então, qual que é o jeito certo de alinhar um texto mais longo? É alinhar ele para a esquerda, tá vendo aqui, ó, que daí o início das linhas ele faz uma linha reta. Teu olhar ele sabe para onde voltar, ele vai sempre voltar para o mesmo lugar, assim fica muito menos cansativo para a leitura. E aqui eu acabei alinhando também o título à esquerda, mas nesse caso não precisaria, o título ele não precisa estar alinhado à esquerda, porque o título ele é curto, ele é uma peça isolada ali na arte, então não faz mal se ele tá para a esquerda, para o centro, para a direita. O que eu tô falando aqui é sobre textos mais longos, que nem esse aqui. Fica muito melhor para a leitura se ele estiver alinhado à esquerda. O terceiro erro é o espaçamento entre linhas. Por algum motivo, as pessoas vão lá, colocam uma fonte na arte delas que vem com um espaçamento entre linhas padrão e vão lá e mexem para mais ou para menos, exagerando totalmente e deixando a arte bizarra no final. Não exagera, não precisa colocar nem de menos nem de mais. Normalmente o espaçamento que vem padrão ali da fonte é o ideal. Tu pode mexer sim, eu inclusive mexo, mas tu nunca vai ter que mexer muito, é muito difícil. E fica estranho tanto se tu colocar para mais quanto se tu colocar para menos, que nem aqui, ó. Aqui o espaçamento entre linhas, ele tá grande demais, tá vendo que isso é um parágrafo, mas parece quase que são linhas isoladas, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, como se fossem tópicos, assim. Aqui as linhas estão muito longe umas das outras. Já aqui embaixo elas já estão perto demais. Isso aqui fica muito embaralhado para a pessoa ler, tá quase uma em cima da outra. Aí tu tá lendo ali e tu tem que prestar muita atenção, porque senão quando tu vê, tu tá lendo a linha errada. Tu começou lendo de cima e tu passou pra de baixo, aí tu volta pra de cima e tu não sabe mais onde é que tu tava no final. Porque aqui tá muito amontoado, então não exagera nem pra mais nem pra menos. Normalmente ali do espaçamento entre linhas padrão que vem com a fonte, tu não vai ter que mexer muito, nem pra mais nem pra menos. Eu não sei por que as pessoas colocam tipo um espaçamento demais. É pra encher mais texto, é porque o texto tá curto e daí tu quer encher o espaço, não faz sentido. E nem pra menos, é tipo assim, parece que não coube, que não tinha espaço pra colocar todo o texto que a pessoa queria, porque tinha texto demais e ela teve que apertar ali uma linha na outra. Se esse for o teu caso, é só, se tu for fazer um post carrossel, criar mais uma página e colocar o resto do texto em outra página, ou até mesmo diminuir esse texto, né? Tira ali alguma parte que talvez não precisa, ou tenta falar de um outro jeito que fique mais curto, mas não recorre a isso aqui para fazer caber mais texto na mesma imagem. Qual que é o jeito certo de fazer? Deixar ali um espaço agradável entre uma linha e outra, de um jeito que tu consegue discernir uma linha da outra, que não tá uma em cima da outra, que tu não consegue quase nem ler direito, mas que tu ainda vê que elas fazem parte do mesmo parágrafo, que essa aqui é a continuação dessa, que não parece que é uma coisa totalmente isolada. De novo, aqui eu tô falando de textos longos, que nem nesse caso aqui, que são parágrafos. Isso muda um pouco se for título ou um subtítulo, que é um texto mais curto, às vezes são poucas palavras ali. Eu vejo muitas pessoas usando um espaçamento bem perto, que nem
esse aqui para títulos, e fica legal quando combina ali com a tua estética, né, da tua identidade visual. E nesse caso não tem problema nenhum, porque às vezes são ali umas 3, 4 palavras, não é uma coisa que a pessoa ela tem que se concentrar para ler, não é um parágrafo longo. Para um parágrafo longo, isso aqui não funciona. Tem que ser um tamanho de espaçamento agradável, para que ela consiga ler, para que ela não se embaralhe e nem fique procurando onde é que está a próxima linha para ela continuar o texto. O próximo erro é tu usar uma fonte que dificulta a leitura, uma fonte quase ilegível na tua arte em um texto longo. Normalmente essas fontes são aquelas mais artísticas, principalmente cursiva, que é o que o pessoal usa mais. E de novo, não tem problema nenhum tu usar esse tipo de fonte mais artística em um título, em uma frase ali na tua arte. Mas mesmo que seja uma fonte artística, ela tem que ser pelo menos legível, porque tem muitas fontes aí diferentonas que tu não consegue nem distinguir uma letra da outra, mesmo que ela esteja num tamanho bem grande. Mas essas fontes mais artísticas, elas não funcionam bem para textos mais longos de parágrafos, que nem esse aqui da minha arte. Pode até ficar bonito, mas tu tem que fazer um esforço, porque normalmente, principalmente se for uma letra cursiva, elas são menores. Tu tem que ficar prestando mais atenção para conseguir ler o que é cada letra. Às vezes uma letra é muito parecida com a outra, e tu não sabe o que é, e se a pessoa ela não enxerga bem, fica pior ainda. Então, para parágrafos, o ideal é usar uma fonte mais padrão, ou uma fonte sans, que é que nem essa aqui que eu usei nessa arte, ou uma fonte com serifa, que é aquelas que tem como se fosse um pezinho assim no final das letras, também funciona bem. Pode ver que normalmente um livro ou uma revista nunca vai ter uma fonte cursiva no texto. Uma revista até vai ter se for num título ali, numa frase solta, mas não num parágrafo, né, do conteúdo, porque é difícil de ler. E às vezes tu já tá colocando um texto que é mais longo. Então o pessoal estão nas redes sociais, o pessoal tem preguiça, eles querem ali informação rápida. Então já é difícil de tu colocar um texto longo e fazer a pessoa ler até o final. Aí tu ainda vai colocar numa fonte que a pessoa vai ter que fazer um esforço para conseguir ler. Ela vai sentir preguiça, ela vai passar pro próximo post, ela não vai se dar o trabalho. Então esse tipo de fonte mais artística para parágrafos não funciona. E o próximo erro é contraste, falta de contraste. E esse aqui é um erro que não é só para texto longo, é para qualquer texto que tu queira que a pessoa consiga ler. Então, título, subtítulo, uma legenda de alguma foto. Parece tão óbvio, né? Pensando, tipo, é lógico que tem que estar legível ali numa cor legível que contrasta com o fundo, mas tem muita gente que coloca assim um fundo rosa clarinho e uma fonte branca, provavelmente pela estética, porque acha que aquilo ali fica bonito e até fica, só que não adianta nada ser bonito se a pessoa não consegue enxergar. A pessoa que vê o teu post, ela tem que conseguir ler o que está escrito ali. Então é a mesma coisa da fonte mais artística. Ela pode até conseguir ler, tipo, fazendo um esforço, mas por que ela vai se dar o esforço se ela pode só passar para o próximo post? Então é o teu trabalho facilitar o consumo do teu conteúdo. Quem é que quer que o teu seguidor leia o teu conteúdo? Tu. Então o esforço tem que vir de ti, tu tem que criar o teu conteúdo de um jeito que quem vai ler tenha vontade de ler. Então aqui eu coloquei um exemplo de um fundo claro com uma fonte aqui num cinza claro, num rosa claro. Dá para ler? Dá para ler, mas falta contraste. Dependendo do brilho que a pessoa tiver na tela, ela não vai conseguir ler. Não tem problema, de novo, tu usar esse tipo de contraste assim, quando às vezes tu coloca um texto que ele é mais decorativo, né? Tu não quer que a pessoa leia como se fosse um elemento na tua arte, ele tá só ali para compor o design, ele não é essencial para a compreensão do conteúdo. Mas quando tá colocando um texto que tu quer que a pessoa leia, porque ela precisa ler aquilo ali para entender o que tu tá passando, então tu tem que cuidar o contraste da fonte. Então o ideal é sempre, num fundo claro, colocar a letra numa cor mais escura, que nem aqui num cinza escuro e num vermelho. E se fosse ao contrário, o fundo preto ou o fundo vermelho, uma cor mais clara. Então uma cor branca ou um bege clarinho, sempre cuidando o contraste entre as cores. O próximo erro é colocar texto demais em uma imagem só do teu post. Tu tá criando um post e não um livro, entendeu? Tu não precisa colocar todo o teu texto em uma imagem só. Se tu vai criar um post pro Instagram e tu tem texto demais e não cabe ali na tua arte, tu cria mais uma página e faz um carrossel e distribui esse texto pelo carrossel. É para isso que tem legenda também. Tu tem espaço ali para colocar um texto. Não precisa entulhar de texto uma página só do teu post. Pode ser exatamente a mesma quantidade de texto. Se eu colocasse todo esse texto aqui em uma página que nem tá aqui,
ou se eu dividisse isso aqui em 5 e colocasse cada uma dessas 5 partes em uma página diferente de um carrossel, com certeza as pessoas ficam mais propensas a chegar ao final do texto num formato carrossel, que esse texto está distribuído entre as páginas, do que num blocão de texto que nem tá aqui. A pessoa ela vai chegar nesse post aqui com esse textão e ela vai ficar: eu não vou ler isso aqui. Tipo, ela vai ficar com preguiça, ela vai passar pro próximo. Rede social é um lugar de conteúdo leve, conteúdo rápido. Ela não tá, se ela quisesse ler textão, ela ia pegar um livro para ler e não entrar no Instagram. Então não tem por que tu fazer isso. Se tu quer que a pessoa, o único jeito de tu passar um conteúdo é fazendo um texto mais longo, então divide esse texto em mais partes, em um carrossel. Mesma coisa na legenda. Quando tu vai colocar um texto na legenda, usa espaços, faz um enter entre os parágrafos, porque daí dá aquele espaço de respiro, que nem eu falei da margem. Tem exatamente a mesma quantidade de texto, mas aquele espaço entre os parágrafos deixa o conteúdo mais leve. Que nem nesse caso aqui, que seria o jeito certo de fazer, ó. Tu coloca um texto razoável, um parágrafo ali de um tamanho normal, tu coloca um enter entre os parágrafos, ó, porque daí não fica um grudado no outro, porque daí dá aquela impressão de ser maior. Assim, tu tem um espaço de respiro aqui ao redor do texto e se não coube tudo aqui, se tu precisava colocar mais texto, cria mais uma página no teu post e continua na próxima. E o último erro é exagerar no tamanho da fonte, tanto para mais quanto para menos. Aqui eu acabei colocando só o exemplo de para mais, mas para menos também conta. Vamos começar por esse aqui, ó. O título, que nem eu falei, não tem problema. O título normalmente ele vai ser grande e pode até ser exageradamente grande. No título não tem essa questão. Mas no parágrafo, isso aqui não funciona, não tem por que fazer isso. Parece que tu tá querendo só preencher espaço. Que nem eu dei exemplo antes da escola na margem, aqui também. Sabe, na escola quando tu ia fazer um trabalho, a professora pedia pra escrever um texto, assim, uma página de texto, e daí tinha umas pessoas que iam lá e colocavam a fonte no tamanho 50 só pra encher espaço na folha. Parece que é isso aqui que tu tá fazendo aqui, entendeu? Não tem por que fazer isso. A fonte do parágrafo, ela não precisa ser gigantesca, ela não é o título, ela tem que estar ali legível, mas ela também não pode ser pequena demais, porque, né, existem pessoas com problema de visão e, ai, dá pra dar zoom. Tá, mas por que eu vou me dar o trabalho de dar zoom? É o que eu falei antes sobre facilitar o consumo do teu conteúdo. Quem é que quer que as pessoas leiam o teu conteúdo? Tu. Então quem é que tem que fazer o esforço para que esse conteúdo seja o mais consumível possível? Tu também. Então, se eu chego num post que a letra tá tão minúscula que eu tenho que dar zoom para ler o que tá escrito ali, eu não vou dar zoom, eu vou pular para o próximo, e é o que a maioria das pessoas vão fazer também. Então, a fonte de um parágrafo, ela tem que estar menor do que o título, lógico, mas ainda num tamanho que é legível, que tu consegue ler. Qual que seria esse tamanho? Depende, porque as fontes, depende da fonte que tu vai usar, né? As fontes, elas têm tamanhos diferentes. Para fontes, assim, mais padrão, tipo essa aqui que eu tô usando, que foi Montserrat, normalmente um 30, 35 fica bom num post para parágrafo. Mas dependendo da fonte que tu for usar, pode ser que tu tenha que usar, sei lá, 50 quase, ou pode ser que tu use até menos, tipo um 20, 25, se a fonte ela for muito grande. E claro que no título não tem isso, eu não tenho assim um tamanho certo pro título. Normalmente eu vou aumentando ali conforme o que fica mais bonito na arte. Normalmente de um post pro outro vai ser diferente, mas num parágrafo eu costumo ter um padrão. Eu acho que o que eu normalmente uso assim é um 28 ou 30 em parágrafos. Mas que nem eu disse, depende da fonte. Então cuida isso para não colocar a fonte de um parágrafo grande demais, que parece que tu não tinha mais o que escrever e daí tu achou que ficou muito pobre ali a tua arte, tu aumentou o tamanho só para preencher espaço, e também não colocar pequeno demais ao ponto que a pessoa não vai conseguir ler, que ela só dando um zoom ela vai conseguir ler o teu texto. Se estiver querendo diminuir o teu texto porque não coube na arte, faz a mesma coisa que eu falei antes sobre espaçamento entre linhas, coloca mais uma página no teu carrossel, ou corta alguma parte do texto ali, mas não coloca a fonte num tamanho muito pequeno, porque não adianta de nada, eu quero colocar todo esse texto aqui, então eu vou diminuir o tamanho para caber tudo em uma, sendo que no final tu tá colocando um texto de um jeito que a pessoa ela não vai terminar de ler, porque ela não vai conseguir ler. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como deu pra ver, não são erros muito complexos de serem evitados, são princípios bem básicos de design, na verdade, que se tu respeitar eles, se tu não cometer esses erros, o teu post já vai parecer muito mais profissional.
Porque às vezes eu vejo pessoas tentando usar, assim, efeitos, criar artes mirabolantes com ilustrações e tal, mas elas estão errando no básico, que é a formatação do texto. Então não adianta nada tu querer aprender efeitos, aprender a criar artes super criativas, super diferentes, quando tu não consegue nem colocar o texto de uma forma que ele seja compreendido com facilidade pela pessoa que chega no teu post. Então, sempre que tu for criar um post, cuida para não cometer esses erros. E se tu quiser aprender mais sobre design Canva, me segue no Instagram, que é paola.wagner, e se inscreve no meu canal do YouTube, que toda semana eu trago mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo e tchau!